Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Muito boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live revelando Cristo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Estamos agora aguardando a chegada do nosso irmão Robson Lopes, que apresenta a live junto comigo. Robson está entrando aqui nesse. Graça e paz, meu pastor. A paz, Robson. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, melhor agora, e senhora? Tudo jóia, graças a Deus. Como é que estão as coisas por aí? Quente. Quente sempre, né? Aqui não tem um dia que faça frio, misericórdia. Manda um pouquinho aí daí de São Paulo para cá. Então, aí só tem duas temperaturas, né? É quente e quente pra chuchu, né? Ou tá Diz que quente aqui ou tá muito quente. não, aqui as quatro estações são bem definidas. É verão, calor, quentura e mormaço. Pois é, essa é a E hoje, Bahia. hoje foi um dia daqueles abafado demais, mas glória a Deus por isso. Louvado Estamos seja vivendo aquilo Deus. que sempre sonhamos, né? Então, nós temos que É dar isso graças aí. por isso. E o senhor, É como é que isso tá? aí. Tudo bem, graças a Deus. Tocando a vida, buscando trabalhar para o Senhor quanto mais a gente puder, né? Ô, glória. Envolvido aí com a palavra, tentando espalhar o evangelho. E enquanto isso, cuidando das nossas coisas, né, da nossa vida particular também. Amém. Glória a Deus. Preparado para lá? Sempre preparado. Hoje o tema é polêmico, hein? É polêmico, mas é esclarecedor também, né? Muita gente tem esse tipo de dúvida, né? E a nossa função é justamente trazer esse esclarecimento, essa abordagem mais técnica, né, dos assuntos bíblicos. Amém. Glória a Deus. Então, antes da gente dar início aos nossos trabalhos, eu gostaria de dar boas-vindas às pessoas, gostaria de dar algum recado. Eu vou tomando minha Eu aguinha. quero, eu estou vendo aqui que já estão nos acompanhando a Alexandra Lima. Um beijo para você, Leca, que Deus te abençoe, que o Senhor te encha teu coração com paz e com a presença dele nessa noite. A nossa irmã Fernanda Reitz, que nos acompanha lá de Santa Catarina, né? Acompanha todos os nossos trabalhos. Um beijo para você, minha irmã, que Deus te abençoe. Eu sei que você gostaria muito se você pudesse te congregar aqui conosco, mas a distância não permite, né? Mas nós estamos unidos pelo Espírito Santo do nosso Deus, a um só Senhor, um só Espírito. Então seja muito bem-vinda, que você seja muito abençoada. Mandar um beijo também, acho que quem entrou aqui, se eu não me engano, foi a sua mãe, a Dalva Lopes. Ei, mulher linda, viu? Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te encha. Obrigado por nos assistir e nos acompanhar. E é isso aí, Robson, podemos começar. Então, vamos lá, meu pastor. É o seguinte, a gente está vivendo um mundo que as pessoas estão desacreditando da Bíblia, questionando a Bíblia, né? E a gente conversando, a gente separou esse tema e é um tema muito propício para o que a gente está vivendo hoje. E a frase que o pessoal mais diz é: a Bíblia ela foi escrita, ela foi traduzida por homens, por isso eu não acredito nela. E aí, pastora, a Bíblia ela contém erros, a Bíblia ela tem que ser acreditada mesmo sendo escrita por homens? Olha só, Robson, a primeira coisa que a gente tem que entender é que normalmente essas pessoas que afirmam esse tipo de coisa nunca leram a Bíblia, nunca estudaram a Bíblia e praticamente não sabem nada a respeito da Bíblia, né? Porque quem conhece a Bíblia sabe da perfeição da obra de Deus. Então, normalmente essas pessoas que
tentam descredibilizar a Bíblia, né? Essas pessoas que dizem, olha, a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi alterada, a Bíblia foi traduzida por homens em diferentes línguas. Então, normalmente essas pessoas nunca leram a Bíblia e nunca estudaram a respeito da Bíblia, né? Então, só para a gente se situar historicamente nas traduções da Bíblia, eu vou fazer aqui uma cronologia muito rápida, né? Nós temos o Antigo Testamento, que foi escrito praticamente em hebraico, e nós temos o Novo Testamento, que foi parcialmente escrito em hebraico e grego, tá? Aí o que acontece? Num determinado ponto da história, um faraó egípcio contratou 70 tradutores e ele fez então a primeira tradução da Bíblia inteira, de todos os livros, para o grego. Essa tradução recebeu o nome de Septuaginta, justamente porque ela foi traduzida por 70 tradutores, né? Aí, essa tradução em grego, já no grego, ou seja, a Septuaginta, ela foi então, mais tarde, traduzida para o latim. E aí essa tradução do grego para o latim recebeu o nome de Vulgata, tá? E a partir da Vulgata, que é a versão da Bíblia em latim, então surgiram traduções nos idiomas que hoje são conhecidos, né? Então nós temos, por exemplo, o líder do movimento protestante, Martinho Lutero, ele foi responsável pela tradução da Bíblia do latim para o alemão, né? José Ferreira Almeida, ele fez a tradução do latim para o português e assim por diante. Tá? Então essa é a cronologia das traduções bíblicas. Agora, o que tem que ser muito bem entendido é que quando a gente fala de tradução bíblica, nós não estamos falando de uma simples tradução. Não foi uma pessoa qualquer que resolveu pegar o texto do latim e traduzir para o português ou para o alemão. Não é assim que funciona, né? O critério utilizado para definir quem são os copistas é uma coisa muito criteriosa, sabe? É como a gente pode comparar ao trabalho que a Anvisa faz para o controle de medicamentos no Brasil. A Anvisa vai lá e ela observa todos os pontos técnicos, todas as resoluções e tudo mais, chega até a visitar a fábrica onde o produto é desenvolvido, para então liberar. Com as traduções bíblicas, aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, quando o faraó, por exemplo, contratou lá os 70 copistas para traduzirem do hebraico para o grego e assim compor a primeira tradução, que é a Septuaginta, quem são esses 70 homens? Ele não pegou 70 pessoas que passavam na rua e falou assim, você sabe ler e escrever? Então vem aqui, por favor. Não. Ele foi buscar estudiosos. E esses 70 estudiosos, um fiscalizava o outro. Então, enquanto um está copiando e traduzindo, outros estão verificando se aquela tradução está correta. Opa, isso aqui está errado. Perde-se aquele material, descarta-se aquele material e então começa de novo uma cópia. Então, os critérios utilizados na tradução, eles são muito fortes, tá? Quando você fala, por exemplo, na Bíblia que nós temos hoje, ou seja, a Bíblia que foi traduzida
para o português, o processo foi o mesmo. Não foi qualquer pessoa que foi lá e fez uma tradução. Não, são pessoas com um conhecimento profundo, e depois que essa tradução é concluída, essa tradução ela passa por um crivo, por uma avaliação de especialistas para saber se a tradução está correta. Então, é a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, a OAB. A OAB, não adianta o sujeito terminar a faculdade de Direito. Não adianta o sujeito falar assim, eu sou formado em Direito. Você é formado em Direito? Sim, eu sou. Então, faça a prova. Porque nós, que somos os detentores do conhecimento, nós que somos os avaliadores, vamos atestar se realmente você é um advogado, se realmente você tem um entendimento sobre o direito, né? Então, com a tradução bíblica aconteceu exatamente isso. Então a chance de você dizer assim, não, mas a Bíblia foi alterada, a chance é zero. A Bíblia não foi alterada, tá? Só um minutinho. Só um minutinho. A Bíblia não foi alterada, por quê? Justamente por conta da forte fiscalização nas traduções, pela forte verificação das traduções. E só para eu encerrar esse ponto, é muito importante a gente ter em mente que os primeiros copistas da Bíblia, os primeiros copistas, os que registraram e copiaram os livros dos profetas, por exemplo, do Antigo Testamento, eles eram sacerdotes, eles eram doutores da lei de Moisés. Então eram pessoas que levavam aquilo com extrema seriedade. Não eram pessoas quaisquer. Eram pessoas que sabiam que estavam ali copiando as palavras de Deus. Então eram pessoas que, além de serem cultas a ponto de dominarem idiomas diferentes, além de serem estudiosas a ponto de conseguirem traduzir um livro, essas pessoas, elas eram, acima de tudo, crentes em Deus. Eram pessoas que serviam a Deus. Então elas faziam com um propósito, além de meramente técnico, elas faziam também com um propósito religioso, né? Tinha todo um respeito, toda uma reverência naquele trabalho que era feito. Pode falar, Robson. Certo, mas até aí está perfeito, ficou de fácil entendimento. Porém, é o seguinte, a gente tem que levar em conta também, por exemplo, o Brasil, a língua portuguesa, é uma das maiores em quantidades de palavras, quantidade de expressão. Tem línguas que tem somente naquele lugar aquela expressão. Como a gente sempre falou, e a gente já falou em outras lives, por exemplo, a palavra saudade só existe na língua portuguesa. Não existe em nenhuma outra tradução. Então, a pessoa, na hora de traduzir, ela vai procurar, falta demasiada de alguém, ela vai querer procurar uma palavra que se assemelhe àquela palavra original. Isso não pode perder o contexto da palavra, ou até mesmo da expressão original. Isso não pode perder a conotação daquela palavra? Pois é, aí é um ponto interessante. Por quê? Porque você encontra nas Bíblias hoje diversas palavras diferentes. Você encontra nas Bíblias hoje diversas traduções diferentes, tá? Porém, o sentido é sempre o mesmo. A mensagem é sempre a mesma. Então, se você pegar, por exemplo, as Bíblias mais antigas, Almeida, você vai encontrar assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, se refere a Jesus como o Verbo. Se você pegar a própria Bíblia, Almeida, atualizada nos dias de hoje, ela não vai mais dizer no princípio era o Verbo, ela vai dizer no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, entende? Então, à medida que o tempo passa, a linguagem ela muda, a linguagem ela se atualiza.
Então, nas Bíblias mais antigas, é muito comum você encontrar para que vós, esse vós, hoje, virou você. Não existe mais vós hoje. Ninguém fala mais assim. Porém, o sentido é exatamente o mesmo. Entende? Mudam-se as palavras, mas não muda a mensagem. Isso é a coisa mais importante a ser entendida. Eu posso dizer para você, entre e sente-se. Eu posso dizer para você, tome assento. Eu posso dizer para você, adentre o recinto e ocupe uma cadeira. Eu estou dizendo a mesma coisa, usando palavras completamente diferentes. No fim das contas, o que eu quero dizer? Entre e sente-se. Você entende? Então, se você utilizar uma Bíblia mais antiga, você vai encontrar ali o quê? Um português muito diferente do português que é falado hoje. Né? Quando eu falo português, isso acontece em todas as línguas, em todos os idiomas. O mesmo vai acontecer para as Bíblias em inglês, o mesmo vai acontecer para as Bíblias em espanhol e assim por diante. O tempo passa, nós sabemos que a língua é algo dinâmico, né? E a língua ela se atualiza. Então, hoje, você vai encontrar as Bíblias, como por exemplo a versão NVI, que é a nova versão internacional. A versão NVI, ela tem uma linguagem mais atualizada, né? Você pega, por exemplo, Malaquias 3:10, né? O famigerado versículo dos dízimos. Se olhar lá atrás, a Bíblia Almeida, ela diz, tragam os dízimos à casa do tesouro. Se você olhar a própria Bíblia Almeida nos dias de hoje, ela diz, traga os dízimos ao depósito do templo. Entende? Então, as palavras são diferentes? São. Mas e o sentido? E a mensagem é diferente? Não. A mensagem e o sentido é exatamente o mesmo. Então, mas nesse ponto, quando a gente fala trazer os dízimos à casa do tesouro, a gente já tem um tipo de imaginação. Quando a gente fala trazer o tipo ao depósito do templo, já muda. Já muda. Tipo, você tem a casa do tesouro. Nossa, é algo magnífico. Quando você fala num quartinho, num depósito, já muda a conotação. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque eu tive uma experiência, eu não me lembro exatamente qual é a passagem, mas toda vez que o pastor ou qualquer pessoa está lendo a Bíblia, eu estou com a minha... E eu gosto de verificar para ver se é exatamente o que a pessoa está lendo. E aconteceu uma vez com o meu pastor aí em São Paulo, lendo uma passagem durante a pregação, e eu vi que estava totalmente diferente pela metade. Eu tenho aqui a NVI, e agora eu ganhei uma de presente do meu primo, que é a Almeida Trinitariana. Né? E aí, assim, eu fui observar, aqui ele estava falando, tinha muito mais coisas referente à minha. As Bíblias não estão sendo mutiladas, não estão cortando partes dela por conta dessas traduções, dessas renovações de palavras? Robson, como eu disse, as expressões podem mudar, as palavras podem mudar, mas o que não muda é a mensagem. Entende? O que não muda é o objetivo. Então, quando você diz, olha, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Você vai ler uma outra versão que vai dizer, creia em Jesus e será salvo você e a sua família. Não importa, entende? Por mais que as palavras sejam diferentes, a mensagem nunca muda. A mensagem é sempre a mesma. Por quê? Porque o autor é Deus, entende? Deus, ele falou com as pessoas na antiguidade e continua falando nos dias de hoje. Ainda que ele permita que a linguagem utilizada seja diferente, ele não permite que a mensagem dele seja alterada. Entende? Então você pode olhar em Bíblias mais antigas e você vai dizer assim, vai encontrar assim, e Jacó conheceu Lia. O que é isso? Jacó conheceu Lia. Jacó foi apresentado a Lia? Não. Aí você vai encontrar uma outra Bíblia que vai dizer assim, e Jacó deitou-se com Lia. Opa, peraí, então Jacó deitou com a Lia? É.
Aí você vai olhar talvez numa Bíblia mais atualizada e vai dizer assim, e Jacó teve relações sexuais com Lia. As palavras são totalmente diferentes, a linguagem é totalmente diferente, mas a mensagem, insisto, não muda. A mensagem bíblica nunca muda. Então, quem diz que a Bíblia foi alterada, a versão é diferente e não sei o que lá, não tem esse entendimento. São pessoas que não têm esse entendimento. Quem diz isso, que tenta descredibilizar a Bíblia, não conhece Deus, não conhece a perfeição de Deus e não tem esse entendimento de que por mais que as palavras mudem, o sentido continua sendo o mesmo. Por mais que as palavras mudem, todas elas vão trazer Jesus como sendo o Senhor e Salvador. Todas elas vão dizer que se você não crê em Jesus, você não vai ser salvo. Entende? Todas vão dizer que você tem que amar Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Então, nós não podemos nos apegar à diferença de linguagem para tentar descredibilizar a Bíblia. Agora, faço aqui um alerta, tá? Existe uma Bíblia que não é aceita por ninguém a não ser pela igreja que fez a tradução, que é a tradução Novo Mundo, utilizada pelos Testemunhas de Jeová. Por quê? Os Testemunhas de Jeová, esses sim, eles não aceitam que Jesus Cristo seja Deus, eles não se referem a Jesus como Deus, e então, para apoiar essa tese de que Jesus não é Deus, eles então produziram a própria Bíblia. Tanto é que todos os membros da Igreja Testemunha de Jeová, ou melhor dizendo, da seita Testemunha de Jeová, porque não é uma igreja, todos os membros dessa seita, eles são proibidos de ler qualquer outra Bíblia que não seja a Bíblia tradução Novo Mundo. Então eu vou dar aqui um exemplo. Se você ler em qualquer Bíblia, até mesmo numa Bíblia católica, por exemplo, que eu já vou falar, se você ler lá João capítulo 1, verso 1, qualquer Bíblia vai dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Qualquer Bíblia, qualquer tradução vai te dizer isso. Se você ler a Bíblia, esse mesmo versículo, na tradução Novo Mundo, que foi produzida pelos Testemunhas de Jeová e que são obrigatoriamente usadas pelos Testemunhas de Jeová, esse versículo diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Um Deus, não é o verbo era Deus, o verbo era um Deus. E esse Deus ainda escrito com D minúsculo, que nós sabemos que na Bíblia, toda vez que você lê ali Deus ou deuses com D minúsculo, está se referindo a um Deus estranho, que não é o Deus Pai Todo-Poderoso. Então eles colocam Jesus como sendo um Deus. Que Deus? Um Deus qualquer, assim como Baal, assim como qualquer outra coisa. Entende? Você tem lá, por exemplo, e não me lembro agora, deixa eu até dar uma olhadinha aqui. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Qualquer Bíblia vai dizer assim: aqueles que mediante a justiça, Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí você lê esse mesmo versículo na Bíblia, tradução Novo Mundo, produzida pelos Testemunhas de Jeová, vai te dizer, mediante a justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Eles sempre colocam Jesus como sendo diminuído, entende? Isso é uma adulteração na Bíblia. Isso é adulteração. Isso distorce a mensagem. Isso altera a mensagem, entende? Então, esse é o alerta que eu faço aqui. E esse é o apontamento que eu faço aqui. Essa mesma situação você não encontra em nenhuma outra tradução bíblica. Você pode pegar qualquer Bíblia, você pode pegar aquela nova tradução da linguagem de hoje, NVI, Almeida corrigida e revisada, King James, a Bíblia que você quiser. Todas elas vão trazer
podem trazer, sim, palavras diferentes, mas nunca alterando o sentido do texto. Na Bíblia Tradução Novo Mundo, é claramente alterada a mensagem, é claramente alterado o sentido do texto. Inclusive, eu até mencionei a Bíblia Católica, né? Por quê? Porque Era a próxima pergunta. a Bíblia Católica, ela é até retratada como Bíblia Católica, né? Ou seja, é uma coisa à parte, né? Quando a gente fala em Bíblia, a gente fala em Bíblia. Agora, quando você se refere à Bíblia Católica, você tem que adicionar esse adjetivo católico, né? Por quê? Porque é algo também produzido para poder apoiar as teses deles, tá? Tem gente que diz assim: "Ah, a Bíblia Católica, ela é diferente da nossa Bíblia". Olha, a Bíblia Católica, ela é a nossa Bíblia, a Bíblia que nós usamos, a Bíblia que é aceita no mundo inteiro ao longo dos séculos, com adições. Então, se você lê o livro de Daniel na nossa Bíblia, qualquer Bíblia, o livro de Daniel tem lá tantos capítulos. Se você olhar o livro de Daniel na Bíblia produzida pela Igreja Católica, você vai encontrar capítulos a mais. Se você ler qualquer Bíblia que você tem aí, o último livro é Malaquias, lá no Velho Testamento. Já na Bíblia Católica, você encontra outros livros depois de Malaquias, como por exemplo, primeiro e segundo Macabeus, entende? Esses livros adicionados na Bíblia Católica, eles são chamados de livros apócrifos, que são livros que têm teor histórico, mas não têm inspiração divina, tá? Porém, o que eu quero dizer? Por que eu estou abordando a Bíblia Católica? Porque, por mais que a Bíblia Católica traga essas adições, o texto original na Bíblia Católica foi preservado. O texto original na Bíblia Católica é exatamente igual ao texto que nós utilizamos. Exatamente igual, tá? A Igreja Católica, inclusive, ela fez uma coisa justamente para tentar apoiar e justificar as suas crenças de idolatria e afins. Por exemplo, se você olhar os 10 mandamentos na Bíblia Católica, são exatamente os mesmos 10 mandamentos que você encontra na sua Bíblia aí e eu na minha Bíblia aqui. São iguais, tá? Você tem lá, no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem imagem do que há no céu ou na terra e tudo mais. Então, a Bíblia Católica, ela preservou até isso. Até esse versículo que vai de encontro com a prática deles, está lá na Bíblia Católica. Ele foi preservado. Então, para você ver que a tradução ela é uma coisa levada muito a sério, né? O que a Igreja Católica faz é o seguinte: preserva-se a Bíblia, porém, no catecismo, que é a escola bíblica deles, no catecismo, os 10 mandamentos ensinados são diferentes. E aí não é utilizada a Bíblia como fonte de informação. É utilizada uma apostila, um livro próprio preparado para o catecismo católico. Então, a tradução bíblica foi preservada, ainda que essa tradução seja contrária à prática deles, entende? E no catecismo, eles dão lá uma engambelada e ensinam de forma diferente, tá? Certo. Deixa eu fazer. O senhor falou sobre Martim Lutero, que ele fez inclusive a tradução do latim para o alemão, certo? Isso. Martim Lutero também foi o responsável pela reforma protestante. Isso. Foi daí que houve essa separação entre evangélicos, né, os protestantes, e os católicos. A Bíblia católica, ela já existia antes, agora é uma pergunta de um leigo, ela não já existia antes com esses livros, ou esses livros, os apócrifos, ou eles foram acrescentados depois dessa reforma? Porque se ele já existia, ou seja, Martim Lutero tirou alguns livros, ou seja, ele pegou a que existia e tirou.
Como é que funcionou isso? Existe uma coisa, Robson, chamada cânon. O que é o cânon? O cânon é uma resolução aceita em nível mundial, tá? É mais ou menos como a OMS hoje, a Organização Mundial da Saúde. Então, por exemplo, a OMS afirma que a cloroquina é ineficaz contra a Covid-19. Então, isso é um consenso mundial. Então não adianta um médico aqui no Brasil, ou um médico lá no Japão, ou um médico lá nos Estados Unidos falar assim: olha, a cloroquina funciona. Por quê? Porque a organização mundial, ou seja, o consenso mundial, já comprovou que a cloroquina é ineficaz. Assim é o cânon bíblico. Ou seja, existe um consenso mundial de quais livros têm inspiração divina? Quais livros, ao longo dos séculos, ao longo das cópias e traduções, esse cânon foi mantido. Existe um conceito mundial, um conceito que já foi discutido, rediscutido, visado e revisado a respeito dos livros que são aceitos como com inspiração divina, tá? O que acontece? O que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica, ela tentou alterar esse cânon. Por isso é que os livros, as adições da Igreja Católica, são chamadas de apócrifos, ou seja, não são livros aceitos pelo cânon, são livros que a Igreja Católica tentou adicionar. Tentou adicionar, não, na verdade eles adicionaram. É que eles não são aceitos pelo cânon, entende? O cânon mundial diz negativo, esse livro nós não aceitamos. Ninguém reconhece esse livro a não ser você, entende? Então, quando você fala, por exemplo, da primeira tradução, que é a Septuaginta, na Septuaginta já não existiam os livros apócrifos. A primeira tradução que foi feita pelo faraó egípcio, do hebraico para o grego, já não existiam ali livros apócrifos. A segunda tradução, que foi do grego para o latim, também não existiam livros apócrifos. Então, Martinho Lutero, ele não tirou os livros apócrifos. Martinho Lutero, ele tinha conhecimento sobre as traduções originais, tanto a Septuaginta quanto a Vulgata Latina. Entende? Então, quando Martinho Lutero fez a tradução, ele não fez uma tradução da então Bíblia Católica. Não, Martinho Lutero ele foi direto na fonte. Ele traduziu direto da Vulgata Latina para o alemão. Perfeito, perfeito. Eu estou olhando aqui no relógio para a gente não ultrapassar, porque esse assunto é gostoso demais, se estende demais. Então, eu quero fazer a última pergunta dessa Pois parte, não. mais uma vez. Aí, se o senhor quiser passar um pouco do tempo, é com o senhor. Pois Vou não. fazer uma pergunta e já emendar um comentário. A Bíblia ela tem contradições? Por que eu estou perguntando isso? Algum tempo atrás eu já tinha lido isso, inclusive discuti isso com o Daniel hoje, estava conversando com a minha esposa. Em Gênesis 1, diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Uhum. No versículo, no capítulo 2, no verso 18, já diz assim: olha, não é bom que o homem viva só, né? Então vamos fazer uma companheira para ele, e aí já tem toda a história que a gente já conhece, fez o homem dormir, tirou ela, então. Ué, antes não tinha feito homem e mulher? Por que agora vai fazer a mulher de novo? Eu já ouvi até comentários que tinha feito os dois sexos numa pessoa só, tipo minhoca. Misericórdia. Então, assim, como é que funciona? Tem contradição, não tem? Nos ajuda nessa aí. Robson, na Bíblia não existe contradição, na Bíblia não existe erro. O que existe é falta de entendimento por parte das pessoas. Entende? Então, muita gente se apega ao que está escrito de forma absolutamente literal, quando na realidade a Bíblia utiliza várias simbologias,
né? Muita gente se apega a versículos totalmente fora do contexto. Muita gente pega lá um versículo e lê aquele versículo, mas desconsidera o contexto, né? Esses dias mesmo, o Daniel me perguntou o seguinte: olha, Jesus desceu e pregou aos mortos. Quer dizer então que Jesus foi ao inferno? E eu falei, irmão, você está tirando o versículo do contexto dessa forma. É só você ler os versículos anteriores e posteriores a esse que você vai entender que não é nada disso. Você vai entender que Jesus desceu do céu à terra e pregou aos mortos, que somos nós. A Bíblia se refere a nós como estando mortos em seus pecados, entende? Então, se você pega um único versículo, você tira aquilo totalmente do contexto, né? Então, a Bíblia é perfeita e a Bíblia não apresenta nenhuma contradição ou erro. O que falta é entendimento por parte das pessoas. E só para responder essa questão que você colocou aí, nós temos uma situação muito simples. Você tem Moisés narrando a criação do homem e da mulher, né? Então você tem Moisés dizendo assim: e homem e mulher os criou. Aí mais tarde, você tem simplesmente Moisés não narrando outra criação. Não que Deus tenha criado de novo, não. Você tem simplesmente Moisés trazendo os detalhes daquela criação. É como acontece, por exemplo, em alguns filmes que a gente assiste. Tem filme que a gente assiste que já começa sendo contado do final. A primeira cena do filme é a última cena, né? Vou dar um exemplo bobo aqui. Vamos supor que você está assistindo um filme e que esse filme comece com um acidente de carro, um carro batido num poste. O filme começou assim, a primeira cena do filme. Aí tem ali a ambulância chegando, a polícia isolando a área, ok? Ok. Duas pessoas acidentadas dentro do carro, ok? Ok. Aí, de repente, o filme volta para uma cena que não tinha nada a ver, que mostra um casal feliz, tal, tal, tal. E aí se desenrola o filme todo até que aquele casal, então, entra no carro para sair numa viagem e sofre o acidente. É exatamente isso que Moisés fez. Moisés falou assim: Deus criou o homem e a mulher. Aí depois, no capítulo seguinte, Moisés dá o detalhe. Moisés falou assim: ó, então, Deus fez Adão cair num sono, e aí enquanto Adão dormia, Deus foi lá e retirou uma costela dele e fez a mulher. Entende? Então isso não é contradição, tá? Dizer que a Bíblia tem contradição é dizer que Deus é imperfeito. E nós sabemos que Deus é perfeito. Então, toda vez que você ler a Bíblia e não entender ou achar que está tendo alguma contradição, não ponha a culpa em Deus. A culpa é sua que não está conseguindo interpretar aquele texto da forma correta. Fantástico. Inclusive, eu estava conversando com o Daniel há pouco tempo, né? É bom a gente sempre ler e procurar conhecer as coisas. Por exemplo, É quem isso aí. escreveu, como a senhora disse, Gênesis foi Moisés. Aí, por exemplo, eu falando para o Daniel exatamente essa pergunta. Quer dizer que Deus fez, então, primeiro o homem e a mulher, depois fez a mulher de novo, e aí depois, logo no final, no capítulo 2, versículo 24, diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher. Ou seja, eles já tinham pai e mãe, né? Aí já começam as confusões. Porém, aí entra o que o senhor falou. Moisés, ele estava contando, ou seja, aí como diz aqui, por esta razão, ou seja, por conta disso que Deus fez o homem e a mulher, agora o homem se separa do seu pai, da sua mãe, e agora vai viver com a sua mulher. Exatamente. Né? Sempre que a É gente toda lê, essa coisa. sempre Pode que a falar, senhor. gente, sempre que a gente ler algo e não ficar claro ou nos parecer contraditório, é porque nos falta o conhecimento, é porque nos falta o entendimento. Amém. Glória a Deus. A gente Amém? vai finalizar essa parte. Inclusive, agora, para a próxima semana, a gente vai colocar, a quem tinha conversado na outra live, se o senhor assim permitir, sobre as promessas, sobre exatamente isso. A gente tira versículos de contexto e aí coloca como se fosse uma promessa para a gente. Isso, muito bom. O Daniel me mandou um vídeo agora e o rapaz dizia que a Bíblia ela não foi feita para mim, ela não foi feita para o senhor. Ela foi feita para o povo de Israel, o centro é Jesus e por intermédio dele nós fomos beneficiados com a Bíblia. Isso. Ou seja, aquilo nos
veio até nós e a gente tira proveito daquilo. Mas a Bíblia não foi escrita. Mas isso aí a gente vai deixar para Vamos abordar na próxima live, vai ser muito bom. Tranquilo. Podemos ir agora. O senhor quer fazer alguma observação ou já podemos entrar? Não, quero só aproveitar esse intervalo, mandar um beijo para minha mãe, Thelma Miranda, que está nos assistindo. Quero mandar um beijo também para o nosso irmão Evandro Feital, que também está nos assistindo. Que o coração de vocês seja cheio da paz e da presença do Senhor. Que aí onde vocês estão, vocês sejam ricamente abençoados. E só alertar também, Robson, que na hora das orações, eu estou vendo aqui que tem um pedido de oração da Fernanda Reitz, tá? Só para incluir esse pedido aí na hora da oração. Aproveitar também e mandar um beijo para Adriana Maia, sua esposa, que nos recebe aí todas as semanas na casa dela. Que Deus te abençoe, viu, minha irmã? Que o seu coração se encha com a paz, com a presença do Senhor. Deixa eu só escrever o nome certo dela aqui para depois não falar errado, né? Fernanda Reis, de oração pela família. Então vamos lá, pastor. Então, pela saúde, a Paula, Marcelo, Elder, Ana Carolina, Rael, Pastor Luiz Bruno, Henrique, João Paulo, Dona Eulália, Doutor Otoniel e pelo missionário R.R. Soares, que está entubado, né, que está na UTI. Meu Senhor e meu Deus, Pai querido e eterno, Criador de todo o universo, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti neste momento todas essas almas apresentadas aqui pelo Teu servo Robson. Senhor, pelo grande amor que o Senhor sente por cada uma dessas vidas, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, eu peço que o Senhor os alcance, que o Senhor os visite, que o Senhor toque cada uma dessas almas, que o Senhor devolva a eles o vigor e a saúde plena, que toda enfermidade, todo mal que os tenha cometido, sejam repreendidos agora pela autoridade do santo nome de Jesus. Dê, ó Deus, a essas pessoas motivos para se alegrarem. Dê a essas pessoas, Senhor, razões para te glorificarem. Que todas elas, ó Deus, recebam de ti a cura que aguardam, para a tua glória e teu louvor. Amém. Amém, glória a Deus. Agora, pela família, o Marco Aureliano, Adriana, Laura, Sidney, Pastor Edivan e a nossa irmã Fernanda Reitz, que está pedindo também oração pela família e a vida dela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, essas famílias citadas pelo Teu filho Robson. Pedimos, ó Deus, que o Senhor visite cada um desses lares, que o Senhor repreenda qualquer ação maligna, que o Senhor repreenda, Senhor, qualquer tentativa do inimigo de bagunçar as vidas dessas famílias, de atrapalhar o convívio, Senhor, destas famílias. Senhor querido, manifesta o teu poder, a tua autoridade e derrama suas bênçãos sobre cada um desses lares. Que o Senhor faça brilhar a tua luz onde existir trevas. Que o Senhor converta os choros em risos. Que o Senhor converta as dores e preocupações em alegria. Para que todos esses corações se voltem para ti. Para que todos esses corações se apeguem a ti. Eu peço a Deus e já te agradeço, porque confio no teu poder e na tua misericórdia. Amém. Amém, glória a Deus. Oração pela vida, então a nossa irmã Fernanda Reitz, Tatiana, Priscila, Karina, Diego e Ronald. Senhor nosso Deus e nosso Pai, colocamos diante de ti essas vidas citadas pelo teu filho Robson. Vidas essas, Senhor, que vêm a ti em busca de resposta, em busca de bênção, em busca de refúgio, porque sabem, ó Deus, que o que elas necessitam está em ti. Essas vidas também, Senhor, sabem que só o Senhor é Deus e que só o Senhor é capaz de mudar o que precisa ser mudado, de corrigir o que está errado, de consertar o que estiver quebrado. Essas vidas sabem, ó Deus, que o Senhor
por amá-las, por conhecê-las, sabe do que elas necessitam. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor tome nas tuas mãos cada uma dessas vidas, que o Senhor trate cada coração e cada mente, que o Senhor encha-os com a tua graça, com a tua presença, que o Senhor permeie cada uma dessas mentes com pensamentos voltados para ti, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, de vitória, pensamentos de fé e de esperança. Peço tudo isso, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu povo que te busca te encontre, para que o teu povo que te busca receba de ti aquilo que é esperado. Tudo para a tua glória e teu louvor. Amém. Amém. Glória a Deus. E para Louvado seja finalizar, Deus. sobre trabalho e finanças, que é Tainan, Maicon e Nakiane. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor é o Deus que não conhece o difícil e nem o impossível. Por isso, ó Deus, pedimos a Ti especialmente por essas almas que pedem por uma oportunidade de emprego, por uma oportunidade de trabalho. Senhor, sabemos que o Senhor sonda as nossas necessidades, sabemos que o Senhor conhece as nossas vidas, conhece as nossas angústias. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor sonde cada coração, que o Senhor dê a cada coração a paciência necessária para aguardar a Tua providência. Sabemos que a Tua providência virá no Teu tempo, no Teu modo. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor derrame em cada um desses corações a Tua paz e a certeza de que a Sua providência vai chegar. Que todos tenham a consciência, que todos tenham a certeza de que no momento certo essa porta de emprego vai se abrir para a Tua glória e Teu louvor. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar e visitar todos. E agora nós vamos para a parte mais importante, né, pastor? Está com o senhor. É verdade. Quero aproveitar e mandar um beijo para Miriam Moreno, minha tia amada, que mais uma vez nos acompanha. E peço a você que nos assiste, que se tiver uma Bíblia aí, abra em 1 Crônicas, no capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17, lá no Antigo Testamento. Aleluia. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e aí 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do verso 7. E diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época que nomeei juízes sobre meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, que a partir de agora eu não fale por mim mesmo, mas que eu fale movido pelo Teu Espírito Santo que habita em mim, para que a Tua igreja seja edificada, para que o Teu povo seja consolado, para que o Teu nome seja exaltado. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, essas palavras foram ditas por Deus ao então rei Davi. E Deus revela aqui a grandeza do que ele fez na vida de Davi. O Senhor mostra aqui
o seu infinito poder de transformação. Deus diz que tirou Davi lá de onde Davi estava. Davi era pastor de ovelhas. Davi era um homem que aparentemente não tinha futuro nenhum. Davi era o menor na casa do pai dele. Ele não era guerreiro. Davi não tinha instrução. Davi tinha uma vida extremamente simples e fazia o tipo de trabalho que ninguém gostaria de fazer. Ele cuidava dos animais. Então Davi provavelmente estava ali sempre sujo, num lugar que cheirava mal, lidando o dia todo com animais. Ele nem podia interagir com as pessoas. Então, se você olhar para uma pessoa nessa circunstância, que futuro você pode imaginar que essa pessoa tenha? Se você olhar para a vida de uma pessoa nessa situação, qual é a expectativa de que essa pessoa se torne alguém grande, de que essa pessoa se torne alguém abençoado? Qual é a chance que Davi tinha de mudar de vida? Uma pessoa que não tinha estudo, uma pessoa que não tinha dinheiro, uma pessoa que não tinha influência, uma pessoa que não tinha sequer instrução para buscar algo diferente. Então, se a gente olhar para a vida de Davi, a expectativa de Davi de ser alguém grande, de ser alguém importante, de ser alguém próspero, de ser alguém abençoado, de ser alguém conhecido, era zero. E isso mostra justamente o propósito de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus pegou as coisas que não são nada para confundir aquelas que são, né? A Bíblia diz também que Deus pegou aqueles que eram considerados tolos para confundir aqueles que são sábios. Então Deus nos mostra o seu grande poder. Deus mostra o quanto Ele pode transformar a vida de alguém. E é essa a certeza que eu quero que você tenha. Eu quero que você olhe para a sua vida, olhe para a sua própria capacidade, olhe para a sua condição, para o seu grau de instrução, para a sua situação financeira. Talvez você não veja muita expectativa. Talvez você não tenha muita esperança. Ou talvez você até tenha alguma expectativa. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. A expectativa que você tem a respeito da sua própria vida não é nada comparado ao que Deus vai fazer nela. A expectativa que você tem da tua vida, ela é baseada no teu ponto de vista humano. Só que você não pode esquecer quem é o Deus que você serve. O Deus que você serve pegou um pastor de ovelha e transformou num rei. O Deus que você serve pegou um homem simples, sem instrução nenhuma, e o colocou acima de sábios, ricos e poderosos. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, ele pega uma causa perdida e transforma numa vitória. O Deus que nós servimos pega aquela pessoa que, aos nossos olhos, não tem mais jeito, não tem salvação. E Deus transforma essa pessoa em algo grande e valioso. Assim Deus está fazendo na minha vida, assim Deus está fazendo na sua vida. Você pode ter certeza que a condição que você está hoje, seja ela qual for, não é a mesma na qual Deus vai te colocar. Porque o próprio Senhor nos diz num outro versículo: fostes fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. E quando eu falo sobre o muito, irmão, eu não estou falando de bens materiais. Porque vocês me conhecem e sabem que eu não prego prosperidade. Eu não ensino que Deus vai te abençoar e que você vai ficar rico. Não é isso. Deus vai te colocar sobre o muito. O que esse muito significa? Esse muito pode significar muita coisa. Deus vai te colocar, por exemplo, numa situação de paz absoluta.
Talvez hoje você viva com luta, com dificuldade, mas Deus vai te colocar numa outra posição, em que talvez hoje você viva uma falta, mas amanhã você vai ter condição até de ajudar alguém. Você vai ter essa condição. Você hoje talvez não tenha muito entendimento da palavra, você talvez hoje não tenha muito conhecimento sobre o Evangelho, mas isso vai mudar, porque o Espírito Santo de Deus que habita em você vai crescer e você vai ser um vaso precioso nas mãos do Senhor. Então, abra sua mente, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é algo muito grande. Muito grande, muito além da tua compreensão. Quando é que nós imaginaríamos que um simples pastor de ovelha um dia fosse se tornar autor de salmos? E salmos esses que atravessaram os séculos e que são lidos até hoje. Olha a grandeza que Deus proporcionou a Davi. Então eu tenho certeza que hoje, talvez nós estejamos aqui em poucos, mas um dia, para a glória do Senhor, nós estaremos em muitos. Aleluia. Então, se a sua vida estiver nas mãos de Deus, você pode ter certeza que o poder de transformação de Deus vai te alcançar e vai transformar a tua vida. Se é o teu casamento que não está indo bem, se você orar, buscar, pedir, você pode ter certeza que Deus vai transformar. Se é a sua vida financeira que não está indo bem, se é o desemprego que está te assolando, você pode ter certeza de que Deus vai mudar essa situação. Você pode ter certeza que em breve você vai ter um testemunho. Você pode ter certeza que em breve o seu coração vai se alegrar. Se é uma enfermidade, se é qualquer outro problema, um problema com vício, se é uma luta espiritual, tenha certeza que o nosso Deus nunca perdeu batalha nenhuma. E essa batalha que você enfrenta, se você colocar nas mãos de Deus, também não será perdida. Você também terá vitória. Então, meu irmão e minha irmã, confie nessa palavra. Tome posse. Porque há um verso que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então hoje eu trago, eu não, Deus, né? Deus traz à nossa memória o que ele fez na vida de Davi, que é para que você não duvide nem por um minuto que Deus pode fazer na sua vida também. Deus hoje traz a nossa lembrança. Olha, eu peguei um sujeitinho que ninguém dava nada e eu o coloquei sobre todo um povo, sobre sábios, sobre ricos, sobre estudiosos. Eu fiz isso. E o Senhor faz questão de afirmar: eu fiz. Não foi por esforço dele, porque por esforço dele ele jamais conseguiria. Pelo próprio braço dele, nunca que Davi se tornaria um rei. Mas com a graça de Deus, com o agir de Deus, a transformação aconteceu e Davi se tornou rei. Mais do que rei, Davi se tornou um nome que ressoa pelos séculos dos séculos. Davi se tornou um autor bíblico. Então, meu irmão e minha irmã, tenha essa certeza, tenha essa confiança no teu coração. Respeite o tempo de Deus. Confie no Senhor e você vai ver a sua vida ser transformada. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma live muito edificante, esclarecedora. Que Deus possa abençoar a tua vida, pastor. Obrigado pela disposição, a disponibilidade. Amém, em nome de Jesus. E a live acontece aqui nada mais é do que o fruto do que a gente conversa durante a semana, a gente tem os nossos debates, a gente tem as nossas conversas. Apesar de a gente não combinar quais são as perguntas, a gente não combina as perguntas, mas que eu acho isso mais interessante porque isso gera crescimento, ou seja, não é algo combinado, né? A gente fala sobre o tema, mas depois acabou por aí. Eu bolo as perguntas e o senhor se vira para responder. Né? Isso tem sido muito edificante. E isso inclusive, Robson, mostra como a palavra de Deus é confiável, né? Porque Jesus disse assim: olha, eu vou para o céu, e quando eu for para o céu,
Deus enviará, o meu Pai enviará o Conselheiro, o Espírito da Verdade. E esse Espírito ensinará vocês e fará vocês lembrarem de tudo quanto eu tenho dito. E eu fico impressionado, eu fico maravilhado de ver essa palavra se cumprir na minha vida, porque você faz a pergunta aí, e aí eu tenho a resposta, mas não é porque eu sou um computador ou porque eu sou um super-humano, não. É porque a palavra de Deus se cumpre na minha vida. É porque o Espírito Santo do Senhor, assim como Jesus avisou, me faz lembrar de tudo aquilo que ele disse. Amém. Glória Isso a é Deus. Então, maravilhoso. pastor, então agora o senhor está com os recados e com a oração final. Com o senhor. Amém. Estamos aí no horário já de encerramento. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram. Quero agradecer a todos que nos acompanham. Quero pedir mais uma vez que você compartilhe essa live, que você compartilhe os nossos posts do Instagram e do Facebook, que você compartilhe também os nossos vídeos no YouTube, que você nos ajude a espalharmos a palavra de Deus, porque nesse exato momento há muita gente que sofre, há muita gente que chora, há muita gente desanimada, há muita gente perdida e o pior de tudo, há muita gente condenada. Muita gente que se morrer hoje vai para o inferno, porque vai sem Jesus. Então é muito importante que você faça a sua parte, que você divulgue o nosso trabalho, que você espalhe a palavra de Deus pelas redes sociais, porque as redes sociais têm um alcance fantástico. Eu sou sempre procurado por gente do Brasil inteiro e nós temos pessoas do Brasil inteiro assistindo os nossos cultos e interagindo conosco pela internet. Então faça o que Jesus te chamou para fazer, seja o sal da terra e seja a luz desse mundo. Você também é um ministro do Evangelho. Não pense que o ministro do Evangelho é o pregador, é o pastor. Não. Todo crente tem a obrigação de ser um arauto de Deus, de ser um porta-voz do Senhor. Amém? Quero lembrar também que quinta-feira, às 19h30, nós temos o culto presencial na igreja. Então, você que tem fácil acesso à Zona Oeste de São Paulo, venha nos visitar, venha nos conhecer. Domingo, às 10 horas da manhã, nós também temos o culto presencial na igreja e transmitido pelo Facebook. Então, se você puder estar conosco presencialmente, venha louvar e adorar ao Senhor conosco, venha receber de Deus a sua bênção, a sua resposta. E peço a você mais uma vez que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube e que ainda não nos segue nas redes sociais, que assim você faça. Amém? Então vamos orar, né, Robson, e encerrar mais essa live. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais essa rica oportunidade, Senhor, de expormos a tua palavra, de falarmos do teu amor. Mas acima de tudo, Senhor, eu te agradeço pela salvação das nossas almas. Te agradeço pelo sacrifício de Jesus, que morreu em nosso lugar apenas para garantir um lugar para nós junto de ti por toda a eternidade. Muito obrigado. Senhor, te agradeço também pelo amor com que o Senhor nos ama. Te agradeço pelo teu cuidado conosco, ó Pai, nos trazendo essa palavra de vitória, de fé, de consolo. Eu sei que o Senhor sonda cada coração, sei que o Senhor sabe das nossas preocupações, dos nossos temores, das nossas angústias. Por isso, ó Deus, eu te agradeço por revigorar a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Muito obrigado. Peço a Ti, Senhor, que dê uma noite de sono e descanso para o Teu povo e que o Senhor derrame cada vez mais sobre todos nós sabedoria e entendimento, para que através das nossas vidas outras vidas sejam alcançadas, para que através das nossas vidas o teu amor se espalhe, para que através das nossas vidas a tua salvação se faça conhecida. Peço que o Senhor abençoe grandemente cada um daqueles que nos assistem e todos os lares e famílias aqui representados, para a tua glória e teu louvor. Amém, amém. Louvado seja Deus. Um Amém. beijo. Eu gostaria de mandar um beijo para o Daniel, né, que é o nosso irmão que está sempre aí nos ajudando nos bastidores, Daniel, a Jó. Então, um beijo a todos que nos assistiram e até
a próxima live, se Deus permitir. Até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Um beijo e um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Amém. Tchau, tchau. Paz. Tchau, tchau.